povo tinha um coração muito endurecido, não ouvia a palavra de Deus. E por isso ele andava muito chorando. E eu andei pesquisando e diz, Jeremias andava em uma profunda tristeza, pois o povo de Israel vivia rejeitando a Deus. Apesar de todo o sofrimento por causa das maldades que faziam, Deus permitia cair fardo pesado sobre eles, para que eles viessem se arrepender de seus pecados. Porém, com o coração endurecido, eles teimavam, desobedeciam. Por causa dessas coisas, Jeremias andava chorando muito, e via uma grande amargura pelo povo de Israel, pois sabia, se eles não obedecessem e não se arrependessem para Deus, eles iriam morrer. O que eu trago para o dia de hoje é o que anda acontecendo. Muitas das vezes pregamos a palavra de Deus, vamos levar a palavra de Deus, mas o povo nos dias de hoje anda com o coração muito endurecido, muitas das vezes voltado para as coisas do mundo, ou até mesmo se encontrando em uma zona de conforto, aonde não está dando mais a mínima importância para as coisas de Deus. Mas Deus levantou Jeremias naquela época para pregar para o povo, mas o povo andava com o coração muito endurecido. É o que eu posso entender. Nos dias de hoje, Deus tem nos levantado para pregar a palavra dele. A gente sai pregando a palavra de Deus, mas tem muitos ainda com o coração endurecido, muitos ainda presos nas coisas do mundo, muitos ainda sem querer dar ouvido para as coisas de Deus. Mas na verdade, quando passamos a dar ouvido para as coisas de Deus, Deus começa a moldar a nossa vida. A partir do momento quando começamos a dar ouvido para Deus, Deus começa a agir em nosso meio. Então, a palavra, essa palavra aqui que veio Jeremias, na Bíblia não relata qual a forma que Jeremias estava. Jeremias estava deitado, se Jeremias estava sentado, ou até mesmo se Jeremias estava na rua, mas simplesmente a palavra do Senhor veio a Jeremias. Posso entender o que? A palavra do Senhor que veio no profeta para gerar nele um posicionamento, porque muitas das vezes onde a Bíblia não indica conforme o profeta estava, nós podemos entender o que? Que quando Deus manda se levantar, é porque Ele quer um posicionamento. Todas as vezes na Bíblia que Deus se expressar a alguém com as seguintes expressões: ergue-te, põe-te em pé, levanta, é Deus querendo um posicionamento. É Deus querendo um posicionamento. E Deus naquela época queria um posicionamento de Jeremias. A gente podemos ir, voltar mais atrás em Gênesis, capítulo 21, aonde ali Agar tem a responsabilidade que é Ismael na mão dela. Mas só que Agar, para não ver o Ismael morrer, ela abandona ele debaixo de um arbusto e sai à distância como um tiro de um arco e flecha. E começa a chorar. Mas Deus do céu brada. Deus ouve o choro de Ismael, não o choro de Agar. Por que Deus ouve o choro de Ismael, não o choro de Agar? É simples. Deus ouve o choro do abandonado, não de quem o abandona. Para quem sabe muito bem, quem é conhecedor do contexto, Ismael era a responsabilidade que Abraão tinha deixado na mão de Agar. Mas Agar simplesmente o abandona para não ver ele morrer. O que nós podemos trazer para o dia de hoje? São muitos querendo ter responsabilidade, mas não estão de pé tendo a postura de Deus. Muitos querendo até mesmo pregar a palavra de Deus, mas não estão ouvindo no momento que Deus manda se pôr de pé. É necessário se pôr de pé. O que Deus fala? Deus brada aqui, Agar. Aqui, ergue-te, levanta-te. Aqui, ó menino, toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que Deus ia fazer de Ismael? Deus queria fazer dele uma grande nação. Mas o que Agar fez? Agar preferiu abandonar ele e chorar longe.
Se Agar tivesse um pensamento, se ali foi uma responsabilidade que Ismael deixou na minha mão, mesmo que ele morresse, ele poderia morrer nos meus braços, mas era uma responsabilidade que ele tinha deixado na minha mão. O que acontece nos dias de hoje? Muitos recebem uma responsabilidade que Deus manda, que Deus entrega a responsabilidade, mas muitos preferem o quê? Abandonar e sair distante. E sair, mas não adianta você abandonar e querer chorar longe, porque Deus não ouve o choro de quem o abandona, Deus ouve o choro do abandonado. Nós vamos mais adiante aqui, e dentro do contexto de Josué, 1 Josué, onde Deus diz: depois da morte de Moisés, servo de Deus, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e este povo, para a terra que eu prometi, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabemos que Deus dá na mão de Josué a responsabilidade, a liderança que era de Moisés. Moisés morreu, mas Deus o quê? Entrega na mão de Josué a liderança que era para Moisés. Mas primeiro o que Deus fala? Olha o que Deus fala aqui para Josué. Deus manda ele primeiro se levantar. Levante agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Sabemos que tem muitos querendo liderança, mas até mesmo não estão de pé. Muitos querendo liderança, mas até mesmo não estão posicionados para receber a liderança. Porque não adianta eu querer uma liderança e não estar posicionado e não estar de pé para me receber a liderança. Essa é a verdade. Muitas das vezes Deus nos manda nós se pôr de pé porque Ele quer uma postura nossa e às vezes Ele não quer nos dar uma liderança, até mesmo colocar uma obra em nossas mãos, mas é necessário o quê? A gente se pôr de pé, porque muitas das vezes a gente vir somente para a igreja, sentar no banco, vir somente ouvir a palavra e não ter uma intimidade mais próxima com Deus, não se levantar para nós ter o que Ele quer para nós, não adianta, que Ele não vai dar nada nas nossas mãos. Muitas das vezes muito reclama: porque Deus não me dá, porque Deus não me dá aquilo, porque Deus está te mandando você se pôr de pé, e você não se põe. Como que Ele vai te dar as coisas se você não se põe de pé? Aqui, trazer aqui para o texto aqui, segunda Ezequiel, onde Deus fala para ele: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e farei contigo. Primeiro Deus manda Ezequiel se pôr de pé. Deus não entrega rolo escrito por dentro, nem muito menos escrito por fora, para aqueles que não estão posicionados para receber dele. Deus primeiro manda Ezequiel se posicionar, se levantar, para depois ele entregar para ele. De pé você ouve o que eu tenho para falar contigo. Não adianta você estar sentado na sua zona de conforto, que Deus não vai falar contigo. Por isso é necessário a gente se pôr de pé e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Não é necessário até mesmo a gente ficar na nossa zona de conforto, só vir para casa. A gente vê Deus agindo na vida do irmão próximo que está do nosso lado. Nós vemos Deus agir, fazendo mover dele na vida do próximo que está do lado da nossa vida. Muitas das vezes não está acontecendo nada. Não está acontecendo o quê? Porque Deus está mandando nós se pôr de pé, e nós não estamos se pondo de pé. E como Deus vai nos dar aquilo que nós estamos querendo se nós não se posicionar diante dele? Se nós for parar para ver aqui, dentro do contexto aqui também, eu procurei trazer uma palavra aqui, irmão, bem detalhada, explicada, porque eu pedi para Deus que eu queria trazer uma palavra aonde mudasse na minha postura, primeiro na minha postura e depois na postura dos irmãos que estão ouvindo. Então, eu andei pesquisando aqui a palavra de Deus e Deus vai falar aqui em Jonas, onde Deus vai falar para ele aqui: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus primeiro manda Jonas se levantar para depois ir clamar contra aquela cidade, porque tem muitos querendo falar de pecado alheio e não estão vendo o próprio pecado dele, muito querendo falar da vida do próximo e não estão vendo a vida dele em postura. O que Deus manda primeiro aqui para Jonas? Deus manda ele primeiro se posicionar, ter uma postura, para depois ele falar, para depois ele pregar contra a cidade de Nínive. É o que eu posso trazer para os dias de hoje.
A gente muitas das vezes olhamos, queremos debater, falar do pecado do irmão do próximo, querendo falar do irmão do próximo, mas muitas vezes não olhamos para dentro de si, não olhamos para dentro de nós. Essa é a verdade. Deus até para ter noção, até para a gente falar do pecado alheio, é preciso nós ter uma postura, é preciso nós estar diante de Deus posicionado para nós poder pregar contra o pecado alheio. Não adianta a gente ir de qualquer forma querer pregar do pecado alheio, porque não adianta, que não vai adiantar de nada. É primeiro a gente se consertar para depois ir pregar contra o pecado alheio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É maravilhoso. Levantar também, irmão, diz assumir uma postura elevada. O mesmo Deus que diz levanta-te é o mesmo Deus que diz desce. O mesmo Deus que mandou Jeremias se levantar foi o mesmo que mandou ele na casa do olheiro. Muitas das vezes Deus manda que nós se levantar, que é de pé que nós vamos ouvir o que Ele tem para falar conosco, é de pé que nós vamos receber a orientação dele, mas é lá na casa do olheiro que nós vamos ver o mover dele, é lá na casa do olheiro que nós vamos ver o agir dele. Então é necessário a gente se pôr de pé, é necessário a gente se pôr, ter uma postura diante de Deus, porque não adianta a gente querer falar, pregar do pecado alheio e até mesmo não se consertar. Por isso é necessário a gente se consertar. E eu estava vendo aqui, andei pesquisando, que para a gente subir é necessário a gente descer. Entendeu? Aqui, ó, meditando na palavra de Deus, o nosso modo de trabalhar, percebi que realmente a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Analisei que para subir e ser exaltado na presença de Deus, primeiro temos que descer do salto, descer do altar, descer do trono, estar verdadeiramente entregue a Ele, e estar entregue. Só acontece quando estamos embaixo, quando as nossas forças não tem mais suficiente, porque não adianta. Como que nós vamos ouvir o que Deus quer falar conosco se nós estiver de nariz em pé? Como que nós vamos ouvir o que Deus quer falar conosco se nós estiver na zona de conforto? Por isso, muitas das vezes, Deus tira muitas coisas de muitos, Deus tira até mesmo o conforto de muitos para poder ouvir a palavra dele. Aqui que vai dizer aqui, ó, ao contrário do que nos ensina nas faculdades, nos livros, pelos doutores, pelos mestres, pelos filósofos, que mostramos que a caminhada para o sucesso é como uma escada, e você irá sempre subir de degrau em degrau. Deus nos mostra que para Ele, os mais humilhados, ou aqueles que andam na contramão da sociedade, é desta filosofia aqueles que, ao invés de subir aos degraus, parece afundar cada vez mais. Eu que sou mais exaltado. Isso quer dizer o quê? Aqueles que são mais humilhados pela sociedade, aqueles que a sociedade que diz não tem jeito, aqueles que a sociedade diz que não vai passar daquilo, aqueles que a sociedade diz até mesmo que não vai chegar até mesmo até uma certa idade, porque é muito fácil eu querer apontar, dizer que a pessoa não vai conseguir, é muito fácil eu dizer que a pessoa até mesmo não vai conseguir ser exaltado, não vai conseguir até mesmo caminhar na presença de Deus, do que eu chegar para Ele e dar uma força, do que eu chegar para Ele, não, continua, que vai dar certo, continua, que esse é o caminho que Deus tem para você. É o que eu entendo aqui, que para nós poder subir, é necessário nós descer. O que Deus fez com Jeremias? Deus mandou ele primeiro descer a casa do olheiro. Para que ele descer a casa do olheiro? Porque ele descer na casa do olheiro, lá ele ia ver o que o olheiro estava fazendo, que para muitos um vaso na mão do olheiro ele está fazendo, até mesmo de manchar, nós vamos achar o quê? Que ele vai pegar outro barro, outra argila e vai dar forma ao vaso. Não, o olheiro pega aquele mesmo barro ali que se desfigurou
segurou na mão dele e começa a fazer. É da mesma forma Deus pega aquele que é mais humilhado, aquele que a sociedade diz que não tem jeito, que está no lamaçal do pecado, aquele que está afundado no mundo no vida das drogas, aqueles que está na prostituição, mas Deus pega aqueles que não tem mais jeito para a sociedade e bota dentro da casa dele para pregar a palavra dele, porque Deus faz isso. Deus pega aqueles que andam na contramão da sociedade. Não adianta eu querer andar conforme a sociedade quer, mas não andar conforme Deus quer. Não adianta eu querer andar conforme os coleguinhas do meu lado estão andando e não está andando conforme meus amigos querem, o que Deus quer. Não adianta eu querer na escola estar fazendo o que os coleguinhas estão fazendo para querer mostrar para eles que eu posso fazer, e na casa de Deus eu não ser exaltado, porque não adianta o que? Eu estar mostrando para o próximo, não, eu posso estar mostrando para o outro, não, eu também posso fazer o que você está fazendo, e naquele grande dia, será que você vai fazer a mesma coisa que seus coleguinhas estavam fazendo? Será que você vai continuar andando, até mesmo dando ouvido para aquilo que os seus coleguinhas andam falando? Que a palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal o quê? É quando o seu amigo estiver ali conversando coisas que não convém, a palavra de Deus, coisas que faz te voltar aos pensamentos, aquilo que você era antes, é você fugir disso, não você ficar dando ouvido, ficar achando até mesmo graça naquilo que eles estão falando. Por isso é necessário a gente andar na contramão da sociedade. Para eles, a gente pode estar falando com a gente, você só quer saber de estar indo para a igreja, até mesmo só fala sobre igreja, o quê? É mais fácil a gente estar falando sobre a palavra de Deus do que estar do lado dele, dando ouvido àquilo que o inimigo quer, porque o inimigo está aí, trabalhando nos mínimos detalhes. O inimigo está aí, entrando naquele que você acha que não tem nada a ver. O inimigo está entrando nisso daí. Então, irmão, é necessário a gente ter uma postura diante de Deus. É necessário a gente estar posicionado para ouvir o que Deus quer falar conosco, porque Deus vai mandar nós se pôr de pé para Ele falar conosco. Deus de pé, Deus quer uma postura de nós. É de pé que Ele vai fazer nós entender o que Ele tem para fazer em nossa vida. Aleluia! Meu Deus do céu! Aleluia! Eu andei pesquisando aqui o processo aqui que o barro leva. Graças a Deus. Aqui, ó. O barro tem que ser escolhido. Existem mais de 200 tipos de barro, e só 8 tipos de barro servem para fazer o vaso. A palavra de Deus nos revela que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Aí no estudo que eu andei pesquisando, o que estava escrito: se você está ouvindo e recebendo esta palavra, é porque você é um tipo de barro que serve para tornar-se um vaso. Mas só depende de você. Por que só depende de você? Não adianta nada eu até mesmo vir para a igreja e ouvir até mesmo a palavra de Deus e entrar no ouvido e sair no outro. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus aqui e chegar em casa e continuar as mesmas práticas. Mesma prática o quê? Até mesmo dando ouvido a certo tipo de conversinha no WhatsApp, vendo até certo tipo de coisa no Facebook, porque não adianta nada você vir para a casa de Deus e ouvir a palavra dele e chegar em casa, até mesmo estar de conversinha com as amigas, estar de conversinha com um amigo. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus e você está no meio, está na roda dos escarnecedores, fazendo o quê? Dando ouvido para aquilo que não te convém, você dando ouvido para aquelas coisas que não vai te acrescentar na obra de Deus. É isso que não adianta você vir para a casa de Deus, se posicionar e só simplesmente vir. Você tem que vir com o seu coração puro, você tem que vir com o seu coração o quê? Disposto a adorar a Deus, porque não adianta eu vou vir querer mostrar para o próximo que eu sou melhor e para Deus, na verdade, eu não estou fazendo nada. Eu vou vir querer cantar e mostrar para o próximo que eu sou melhor e o meu louvor não passar do teto da igreja. Eu vou vir, vou querer pregar, dizer que eu sou melhor do que os outros, e a minha pregação não passar do teto da igreja. É melhor você cantar desafinado, é melhor você cantar e o próximo está rindo de você e Deus está se agradando, do que você cantar e ele está se agradando e Deus não está se agradando. É mais fácil você pregar da sua forma e Deus está se agradando da sua pregação, do que você pregar e querer agradar o próximo do seu lado e Deus não está se agradando da sua pregação. Essa é a verdade. Segundo ponto aqui do barro,
o barro é pisado para retirar o ar do interior, que é indesejável para fazer um vaso de qualidade. Isso nos remete para pensarmos no processo que somos submetidos em nossa caminhada cristã. As humilhações surgem, pessoas que nos maltratam e até mesmo situações de calúnias ou outros tipos de parte, um processo para extrair de nós o que não é legal e só fica o que pertence a Deus. Deixa Deus te purificar. É o que? Você deixar Deus te moldar. Você ouvir a palavra de Deus e ela entrar no seu coração e você abandonar aquele costume que você tem. Você ouvir os hinos que serão louvados, ele entrar no seu coração e você abandonar a sua prática, até mesmo que você faz, porque não adianta nada eu estar fazendo algumas coisas que o pastor ou que o próximo do lado não está vendo e Deus está vendo. Não adianta eu até mesmo estar praticando certo tipo de coisa. Eu vou praticar porque não tem ninguém vendo. Eu vou praticar porque ninguém está sabendo. Não adianta eu não estar sabendo, não adianta o pastor não estar vendo o que você está praticando. Mas e aí, e Deus? Será que é mais fácil o quê? Você andar conforme você tem que andar ou você fazer o que te convém? Hein? Estava pesquisando aqui também, ó. Próximo ponto aqui, ó, do barro. O ponto aonde é o curtimento, é a fase em que brotam as impurezas do interior para a superfície do barro. Observamos que o vaso que Jeremias viu ser feito, ele se partiu, se quebrou. Isto acontece quando o barro não está muito curtido, ou seja, é aquela fase onde começamos a ter pensamentos pela madrugada de prostituição, pensamento de derrota, distância ou maus sentimentos. Começamos a perceber. Você se pergunta, eu estava tão bem, e por que estou sendo tão atacado no meu interior? São as coisas ruins que estão aparecendo, que estavam escondidos dentro de você. Agora você tem que renunciar, orar e jejuar, para que estas coisas percam força em sua vida e seja completamente livre. É aquele momento aonde você está, até mesmo em casa, até mesmo pela rua, e vem aqueles pensamentos do passado, daquela prática do passado, aonde você praticava, aonde você estava com a sua visão espiritual tampada, aonde você tinha prazer no pecado. É isso que acontece. E o que? É necessário a gente fazer o que para isso perder força em nossas vidas? É necessário a gente estar sempre orando, é necessário a gente estar sempre jejuando, porque quando a gente começa a orar, a gente começa a jejuar, a nossa vida espiritual começa a ser fortalecida. Quando a gente começa a ter mais um propósito com Deus, ter uma intimidade a mais com Deus, começamos a ter uma responsabilidade a mais diante dele. Por isso é necessário a gente estar sempre em jejum, estar sempre em oração diante de Deus, porque não adianta eu estar indo para a casa de Deus, eu estar indo simplesmente andando, cantando no conjunto, ou simplesmente vindo aqui na frente cantando e não está tendo uma intimidade com Deus. Que intimidade é essa? Uma intimidade a qual você tranca o seu quarto, uma intimidade a qual você tira um dia para jejuar diante de Deus, um dia a qual você tira um dia para ter mais conhecimento diante de Deus, porque é necessário a gente ter conhecimento diante de Deus, porque é necessário a gente ter conhecimento diante da palavra de Deus, porque o inimigo de nossa vida, ele trabalha 24 horas para nos derrubar. O inimigo de nossa vida, ele fica 24 horas se andando e querendo só uma brecha para nos derrubar. E no momento quando estamos em jejum, no momento quando estamos em oração, a gente tampa essa brecha, porque a gente em jejum e oração, a gente não deixa a brecha para o inimigo. A gente, quando estamos tendo uma intimidade a mais com Deus, o inimigo, ele pode até vir, pode até mesmo querer se andar em nossa vida, mas não vai ter como ele entrar, porque a brecha vai estar tampada diante dele. Ele não vai estar, até mesmo, ele pode até mesmo querer vir jogar os dados inflamáveis dele, mas já que nós vamos estar com a nossa vida em oração, já que a gente vamos estar em jejuando mais e mais,
simplesmente vão procurar ter mais conhecimento diante de Deus, porque eu vou falar a verdade, porque aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, ele pode até mesmo pecar, porque nós estamos num corpo corrompido pelo pecado. Mas você vai pecar, mas você não vai ter mais prazer no pecado. Você pode até mesmo pecar, mas o Espírito Santo vai te tocar o quê? Vai dizer o quê? Que você errou. E através daquilo ali, você vai procurar voltar atrás e vai se renunciar e vai ver aquilo que você estava fazendo de errado e vai procurar se melhorar. Mas aquele que simplesmente vem para a casa de Deus e não tem compromisso diante de Deus, quando ele peca, simplesmente o que acontece com ele? Ele se sente mesmo, até mesmo envergonhado. Quando ele peca, ele quer abandonar a obra de Deus. E não, e quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, quando nós pecamos, nós procuramos até mesmo uma pessoa de nosso lado para nós poder desabafar. Procuramos uma pessoa que tem mais conhecimento para eles passar aquilo que nós podemos fazer. Porque é necessário o quê? A gente buscar conhecimento aqueles que têm. É necessário a gente buscar o quê? Conhecimento aqueles que já estão na presença de Deus há mais tempo. Porque o processo que nós estamos passando na nossa vida, eles até mesmo já passou e sabe dizer para nós como nós vamos enfrentar isso. O quarto ponto aqui, ó, do barro, início da construção do vaso. Quando ele toma forma, é o momento que o olheiro põe sobre para começar a trabalhar sobre ele. Esta é a fase que Deus começa a confiar em nós, nos dons, fazemos entender que temos um chamado e que somos úteis para o reino de Deus. Descubra sua importância, trabalhe para o Senhor. Porque nós devemos fazer o quê? Quanto mais nós vamos buscando, quanto mais nós buscamos a face de Deus, Deus vai nos dando sabedoria. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, Deus vai o quê? Vai nos mostrando o que temos que fazer. Quanto mais se dedicamos à obra de Deus, Ele vai abrindo o nosso entendimento. Quanto mais se lançamos a obra de Deus, nós vemos aquilo que devemos melhorar e devemos melhorar mais e mais, porque não adianta a gente se achar que nós já estamos preparados, não adianta a gente se achar que a gente já estamos pronto para fazer aquilo que nos convém. Por que não? Que é necessário a gente estar sempre na mão de Deus. Aqui o que mais me chamou a atenção aqui é aqui no verso 3 aqui que diz: então desci à casa do olheiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. A minha Bíblia aqui vai dizer que ele realizou, mas em muitas Bíblias vai dizer o quê? Que quando Jeremias desceu à casa do olheiro, o olheiro já estava trabalhando. Ele não ia trabalhar, ele já estava trabalhando. O que eu posso entender? E antes do Soelso chegar e abrir aquela porta ali, o olheiro já estava aqui. Independente de você vir ou não, o olheiro já estava aqui. Muitos dizem, se eu cantar, não é o melhor. Se eu pregar, não vira. Não adianta você querer cantar, não adianta, porque se Deus não estiver, porque se o olheiro não está, você vindo ou não vindo, ele já vai estar fazendo um vaso na roda. E o que me chamou a atenção aqui também, no final, aqui na parte C, um trabalho nas rodas. Eu andei pesquisando nas rodas, o torno para fazer um barro, ele tem duas rodas, uma roda que é uma embaixo e a outra em cima, e as duas giram conjunta, e as duas giram no mesmo tempo. E o que eu posso entender, se nós formos trazer, o que eu posso entender é que a roda de baixo somos nós e a roda de cima é Deus. Se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver buscando, como que o olheiro vai poder trabalhar? Se o torno não vai estar girando. Se eu não estar lançando a obra de Deus, como que eu vou ser moldado? Se eu não estiver disposto a fazer a obra de Deus, como que eu vou ser moldado? Como que Deus vai me moldar? Não adianta, então devemos estar sempre em uma postura diante de Deus e estar diante dele, fazendo a obra dele. Aqui no verso 4 vai dizer: e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado. Eu andei pesquisando, só podemos se considerar um vaso como um vaso, só é um vaso quando ele é aprovado no fogo.
Então só podemos se considerar um vaso quando vamos ao fogo. Então, fora disso, enquanto nós estiver na mão do olheiro, nós somos argila. Porque muitos pregadores até mesmo caíram, muitos pastores até mesmo caíram, muitos cantores até mesmo hoje em dia já não estão aquela unção que já tem mais, porque já se consideraram vaso, já acharam que não precisaria ter mais contato com a mão do olheiro, porque enquanto você está aqui rodando a roda, enquanto você está aqui buscando, o olheiro está na tua casa realizando o trabalho. Enquanto você está aqui buscando a Deus, o olheiro está indo dentro da tua vida espiritual e está indo moldando. Enquanto você está aqui buscando, o olheiro está indo dentro da tua família e mudando, porque é necessário a gente estar sempre diante de Deus buscando. Para quê? Para o olheiro estar sempre moldando, porque não podemos se considerar um vaso. Devemos sempre estar se considerando uma argila na mão do olheiro. Devemos sempre se considerar essa argila, porque o momento que nós se consideramos vaso é o momento que o olheiro já não tem mais contato. A hora que o vaso já está pronto é a hora que ele vai para a vitrine e o olheiro já não tem mais contato com ele. Agora não, quando somos considerados argila e estamos ali na roda do olheiro, todo momento ele pode estar nos moldando. Quando estamos na roda do olheiro, todo momento ele pode estar trabalhando na nossa vida espiritual. E é onde o que? Eu tive conhecimento, vim trazer para os dias de hoje. Muitas das vezes pregamos a palavra de Deus, muitas das vezes buscamos até mesmo ter o conhecimento da palavra de Deus e ir levar a palavra dele, e muitos não têm ouvido a palavra de Deus. Muitos até mesmo estão com o coração endurecido. Muitos até mesmo não estão dando mais importância. Não é aqueles que estão lá fora, muitos até mesmo dentro da casa de Deus não estão dando importância para a obra de Deus, mas é necessário a gente estar sempre tendo contato com a mão do olheiro. É necessário a gente estar sempre na roda do olheiro ali, estar sempre buscando a Deus, para a roda estar girando e nós podemos ser moldados por Deus. A hora já passou, né, irmão? Mas vou encerrar aqui a mensagem contando aqui um pequeno acontecimento que aconteceu comigo. Os irmãos veem e como Deus quer um posicionamento de nós. Como não adianta, se nós estivermos na zona de conforto, Deus tira até mesmo aquilo que nós temos, para nós ter intimidade a mais com Ele. Há 1 ano e uns 2 meses atrás, eu sofri um infarto. Eu ia trabalhar, estava na semana de eu embarcar, eu não senti vontade de ir, senti vontade de procurar o médico. E fui. Cheguei lá, me atenderam no Daniel Lipe e mandaram bater um eletro e acusou de alteração no batimento cardíaco. Mas só que eu já tinha perdido o meu embarque. E caso se eu fosse embarcar, e o embarque, para quem perde um embarque, um voo, sai na média de 2.500 para quem perde um voo. Eu falei, eu não vou pagar esse voo, vou correr atrás de novo. E no outro dia acordei me sentindo mal, numa sexta-feira me sentindo muito mal, subindo uma queimação e aquela vontade de ir. Foi aonde eu cheguei, dei entrada de novo, passei por outro médico, ele bateu o eletro, acusou de alteração e imediatamente ele já pediu para mim fazer um exame de sangue. Fiz os exames, ele perguntou se eu tinha ido sozinho, falei que tinha ido sozinho. Aí ele, mas como você veio sozinho? Eu falei, não, eu estou me sentindo bem, então eu vim. Aí ela, não está bem para você não, você vai ter que ficar internado, já comunica aí com seu familiar, você vai ter que ir para o CTI. Eu falei, como assim para o CTI? Sendo que eu estou bem. E eles não me falaram o que estava acontecendo comigo. Fui para a recepção, entreguei meu cartãozinho do plano de saúde, meu documento de identificação, e ali fizeram minha ficha. E imediatamente já subiram comigo o CTI, chegou lá, já botaram o soro na minha veia, já botaram os aparelhos no meu peito, e eu sem entender nada do que estava acontecendo. Aí quando foi, já comuniquei minha mãe tinha acabado de ganhar o Josué, estava em casa de resguardo ainda, comuniquei, e
Quando eu deitei na cama e estou bem deitado, foi até minha irmã que foi lá levar algumas coisas para mim. Eu passei o dia todo com fome lá, já não estava aguentando mais. Ele falou que eu não podia se alimentar, que eu tinha que ficar ali, minha alimentação ia ser balanceada. Tá bom. Minha irmã chegou, aí a enfermeira veio e começou a conversar comigo. Começou a perguntar como que era a minha vida, o que eu fazia. Eu falei, pô, eu estava no mundo. Eu falei, eu quando estou desembarcado, pouco fico em casa, fico mais na farra, saio bebendo, curtindo noite, perdendo noite de sono. E foi conversando, e ela conversando. E eu perguntei para ela o que tinha acontecido comigo. Ela foi e falou, não, o que aconteceu com você é raro, mas tem jeito. Eu fiquei sem entender. Ela conversando, ela foi e falou para mim que eu tinha infartado. E eu falei para ela, mas como assim eu infartei? Aí ela, não, a sua enzima do infarto veio toda ela positiva, então você vai ter que ficar em observação para a gente ver. E fiquei ali, irmão, 8 dias naquele CTI. 8 dias, mas pensa nos 8 dias aonde eu sofri, aonde tinha uma alimentação que, meu Deus do céu, muito ruim a alimentação, comida sem sal, sem gosto, acostumado a comer muita coisa e comendo pouca coisa, já não estava dando mais jeito, estava passando fome. Liguei para minha irmã, falei para ela, não estou aguentando de fome não, traz alguma coisa para me comer. Ela chegou lá com biscoito, refrigerante. Quando eu ia comendo, a enfermeira entrou. Rapaz, a mulher ficou brava demais. Falei para ela, não estou aguentando não, eu sou acostumado a passar fome não. Acostumado a comer muita coisa. Trabalho embarcado em 4 horas, estou me alimentando. Aqui é só almoço, é só café da manhã, almoço e lanche, então não está dando mais para mim. Tá bom, fui ir naqueles 8 dias ali, irmão. Mas pensa nos 8 dias onde eu sofri. Sofri por quê? Quando eu estava no mundo, eu tinha muitos amigos. Quando eu estava no mundo, a casa da minha mãe vivia até sempre cheia. Todo final de semana tinha um. Toda vez que eu desembarcava, nós estávamos fazendo churrasco, até mesmo bebendo. E caí ali aqueles 8 dias de internado. Foi aonde muitos me abandonaram. Foi aonde o quê? Só tive o apoio da minha família. Foi aonde o quê? Eu estava lá dentro, passando por um processo, enquanto aqui fora muitos estavam metendo a língua em mim, até mesmo falando que eu estava com o peito aberto, que eu ia ter que usar marca-passo, que eu teria infartado, foi por causa de droga, foi que eu teria infartado porque era anabolizante, foi um montão de coisa. E nem eu sabia o que estava acontecendo, e muitos chegaram e me perguntavam. E isso aqui fora acontecendo isso. E eu falei, não, vou sair dessa. Irmão, desses 8 dias que eu fiquei lá, 2 dias, ninguém foi me ver, ninguém. Foi aonde ali para mim se acabou tudo. Se acabou. Vou contar uma coisa que minha mãe nem sabe porque eu não contei para ela. Eu botei no meu coração. Trabalhava embarcado, recebia bem, recebia o que? Na faixa de mais 5 mil por mês. Eu falei, quando eu sair daqui, só vou em casa buscar meu documento, uma mochila e minha roupa do corpo. Vou sair de casa e nunca mais ninguém vai me ver. Botei no meu coração. Por quê? Fiquei ali 8 dias e 2 dias ninguém foi me ver, irmão. Aquilo ali acabou comigo. Acabou comigo. Botei no meu coração. Vou morar em Macaé, moro em Campos, onde é perto do trabalho. O dinheiro que eu recebo dá para me alugar uma casa boa e ter uma vida boa. Até mesmo sou solteiro, não tenho ninguém, dá para me manter esses 5 mil. Dá para me pagar o aluguel de uma casa aí, 2.500 e vai sobrar. Que eu queria ter mesmo uma casa boa para mim ficar. Mas irmão, mas não é da mesma forma que a gente quer não. Não é não. Quando eu saí de lá, a empresa me ligou. Aí, ver como é que é as coisas, a empresa me ligou. Chegou lá, o rapaz que era responsável na unidade onde eu estava trabalhando, no último embarque tinha sido na P35, o rapaz que era responsável de lá falou que já tinha arrumado outro para colocar no meu lugar, estaria sendo demitido.
Para você ver como que Deus faz na nossa vida. Eu estaria sendo demitido. E até mesmo fui demitido. Já não dava para mim fazer o que eu queria. Já não ia estar recebendo aquele salário para me alugar uma casa e ir embora de casa. Eu estava no meu plano, no meu coração de ir embora de casa, trocar de número e desligar de todo mundo. Não queria ter contato com mais ninguém. Por quê? Fui abandonado pelos 2 dias ali, então não queria saber de mais ninguém. Que eu coloquei no meu coração. Mas quando eu saí de lá, irmão, Deus fez tudo diferente na minha vida. Deus me levou, foi lá embaixo mesmo. Lá embaixo mesmo. Lá embaixo. Foi aonde eu desci. Aonde? Minha mãe sabe, minha irmã sabe que eu sempre gostei das minhas coisas. Sempre gostei de ter tudo do bom e do melhor. Imagina uma pessoa que sempre tem tudo do bom e do melhor e chegar um momento de contar moedas. Imagina. Chegar um momento de estar contando moedas. Gostava até mesmo de estar saindo todo final de semana, estar saindo. Recebia aquele dinheiro ali da firma, um dinheiro bom. Nem sei como eu gastei aquele dinheiro. Até hoje nem sei. Gastei muito. Muito. E, irmão, foi aonde eu comecei a ter intimidade com Deus. Foi aonde eu comecei a buscar a Deus. Foi aonde, através de Deus ter me tirado daquela zona de conforto a qual eu vivia. Hoje eu estou pregando a palavra dele. Aleluia. Que é necessário Deus fazer o que em nossas vidas, irmão? Tirar aquilo que nós mais queremos. Deus tira. Não adianta você achar, eu não vou para a casa de Deus hoje porque vou dormir um pouco no ar-condicionado, não vou na igreja hoje, que hoje eu vou ir no shopping. Não adianta fazer isso não, porque Deus vai mexer naquilo aonde está te impedindo de você buscar Ele. E o que estava me impedindo de eu buscar a Deus? O emprego que eu tinha, a qual tinha muito dinheiro, tinha uma vida onde eu gastava muito, ficava, era 14 dias em alto mar, 14 dias em casa, 5 dias, ficava fora de casa, minha mãe nem via que eu saía de casa com a minha mochila com roupa, eu ficava na casa de um e de outro, 5 dias no meio do mundo, gastando, bebendo, fazendo aquilo que não convém até mesmo eu contar. E, irmão, e assim, e Deus me pegou de uma tal maneira que hoje estou aqui para pregar a palavra dele. Foi necessário eu descer lá embaixo mesmo, foi necessário eu ir na casa do olheiro para ouvir a palavra de Deus, e hoje está sendo moldado por ele. Foi necessário eu ir lá, entender o que ele tinha para fazer na minha vida, e hoje eu estou aqui pregando a palavra dele. Porque eu digo, não adianta você até mesmo se pegar naquele bem material que você tem e largar as coisas de Deus de lado. Não adianta você se pegar naquilo que não está te afastando da casa de Deus e você não está se dedicando à obra dele. Porque se você, que Deus tira de você aquilo que está te impedindo você dar lugar dele. Deus tira de você aquilo que está te impedindo você fazer a obra dele. Fazer o quê? Vir para a casa dele, buscar ele mais e mais, até mesmo levar a palavra dele para aqueles que precisam. E Deus tira mesmo. E Deus tirou tudo, meu irmão. Tirou tudo. Tirou tudo, perdi muitas coisas. E hoje estou aí para a honra e glória do Senhor, na presença dele, aonde Deus, estou muito grato por Deus, a promessa dele está se cumprindo na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, já estou fazendo um processo já em outra empresa, e foi da permissão, já é da permissão de Deus. A partir do mês que vem, eu já devo estar embarcando, eu só estou aguardando a empresa me ligar, porque já deram o papel do plano de saúde para me preencher, e aguardar o RH me ligar. E é dessa forma que Deus faz, irmão. Deus pega e molda mesmo. Se for necessário ele desfigurar o vaso, ele desfigura para refazer de novo. Mas é necessário a gente estar na brecha de Deus. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Nunca perca o contato com a mão do olheiro. Nunca perca a sua intimidade com Deus, com aquilo que te afasta da presença dele. Nunca deixe as coisas de Deus em segunda opção e vai fazer aquilo que a tua carne quer. Nunca deixe as coisas de Deus de lado e vai fazer aquilo que os teus amigos falam para você fazer. Nunca deixe de pregar a palavra de Deus com vergonha com aquilo que os seus amigos vão falar. Eu até mesmo tinha no meu coração, vou para a casa de Deus, vou pregar a palavra de Deus e meus amigos no mundo.
Aí foi 8 dias internado lá, 8 dias, todo mundo me abandonou. O quê? E o único que abriu os braços, sempre esteve com os braços abertos, me acolhendo, foi o que? Foi Deus. Então por que hoje estou construindo a minha coisa, estou reconstruindo a minha vida, vou abandonar Ele? O que acontece com muitos se estão lá, não tem nada, e quando vem para a casa de Deus, que Deus vai dando, conforme Deus vai dando, vai deixando a intimidade com Deus de lado. Mas é necessário a gente estar sempre tendo intimidade com a mão do olheiro. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos: nunca perca a intimidade com a mão do olheiro. E até aqui que Deus me deu, e agradeço a minha oportunidade. Bênção. Agora